Supremo decide que as redes sociais agora podem ser responsabilizadas por conteúdo sem ordem judicial. Então, a notícia vai, plataformas, né, agora têm o dever de agir contra discurso de ódio, contra pornografia infantil, contra fake news e também contra coisas graves. Bom, fake news já é bem difícil de dizer o que é fake news. O Supremo acaba rompendo com as big techs, o Google vai sair daqui. É uma nova era no âmbito da responsabilidade civil do direito digital, velho. E no fundo, o que é que a gente vai discutir aqui? Sobre o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet, em que o Supremo, de alguma maneira, disse que ele era inconstitucional, mas também o Supremo ele cobrou a ação do Congresso. Bom, a minha ideia e o meu objetivo aqui é fazer você entender essa decisão e parar de falar besteira. Professor, estás concordando com o Supremo? Eu quero te explicar. O meu intuito aqui é puramente te explicar. Falar da abrangência desse julgamento que altera de maneira fundamental como é que as redes sociais elas respondem por conteúdos publicados para os usuários, feito eu e feito você. Não estou entendendo nada, professor. Em 26 de junho de 2025, o Supremo, por 8 votos a 3, eu vou colocar aqui os votos, o Supremo declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que é que isso muda? Isso impacta diretamente Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, todas as plataformas digitais. Essa aqui, né? E a pergunta central era o seguinte: quando é que uma rede social ela deve ser responsabilizada por um post ofensivo ou ilegal publicado por um usuário? Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Eu vou te entregar aqui na descrição, eu vou mandar a descrição, um grande resumo dessa decisão para você. Isso que está aqui, né? Mas que a gente vai explicar de maneira bem pormenorizada para você também entender direto ao ponto e parar de falar besteira. E parar de não ficar vendo as manchetes e ficar julgando sem de fato pegar a informação completa, tá certo? Beleza? Vamos lá? Bom, primeiro, para você entender a mudança, você precisa compreender o modelo anterior a essa decisão do Supremo. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele estabelecia uma regra muito simples. As plataformas, elas só seriam responsabilizadas civilmente por um conteúdo de terceiro, ou seja, eu ou você publicando, se eles descumprissem uma ordem judicial específica que determinava que devia ser removido esse conteúdo. Lembre, a jurisprudência do STJ, inclusive, dizia que quando você queria remover algo das plataformas digitais, você teria que colocar, inclusive, o link. Você não poderia colocar isso de maneira solta. Ó. Tire tudo que pesquisar, Xuxa, blá, 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 não sei o que, blá, 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 Felipe, blá, blá, blá. Não, tem que ser qual é o link que você quer retirar. Então, na prática, funcionava assim. Quando alguém publica um conteúdo ofensivo contra você no Facebook, para você responsabilizar o Facebook, você precisava ir ao Poder Judiciário, conseguir uma medida liminar determinando que removesse essa publicação, notificando a plataforma. Se a plataforma descumprisse essa ordem, você poderia processá-la por danos, enfim, morais e materiais por não descumprir. E esse modelo, ele era inspirado numa section, né, vamos dizer assim em inglês, uma seção 230 americana, que de alguma maneira protege as plataformas digitais na responsabilização por conteúdo de terceiros, estimulando, em tese, o que eles chamam de inovação tecnológica. Tá, professor, por que o Supremo Tribunal Federal, então, mudou isso? Porque esse modelo, na maioria dos ministros, por 8 votos a 3, ele não protegia adequadamente direitos fundamentais na chamada era digital atual. Tá, professor, então vamos direto ao ponto. Nessa nova sistemática, perante essa decisão do Supremo, e aqui eu trago, a decisão do Supremo é no tema 987 de repercussão geral e no tema 533 de repercussão geral, tema 987 e tema 533. Essa foi a decisão que interpretou o artigo 19 do Marco Civil da Internet e da Lei 12.965 de 2014 e foi decidida por 8 votos a 3, em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo. Tá, então novamente, o que mudou? O Supremo, ele criou 4 regimes diferentes de responsabilização das plataformas, dependendo do tipo de conteúdo e dependendo da situação. Primeiro regime. O primeiro regime, ele fala de uma presunção de responsabilidade. Ou seja, para conteúdos que são impulsionados, ou que, enfim, alguém paga por isso, a plataforma recebe por isso, ou que é feito por uma rede artificial de robôs, aqueles robôs que são alimentando a plataforma para motivá-los, todo mundo a pensar que todo mundo está criticando isso. Isso é muito comum no Twitter, por exemplo. Nessas duas ocasiões, a plataforma, Twitter, Facebook e YouTube, ela é presumidamente responsável, ou seja,
ela precisa provar que ela agiu com diligência para se eximir, para ela não ser responsabilizada. Por quê, professor? Porque, na visão do Supremo, quando uma plataforma ela aceita um pagamento para impulsionar um conteúdo, ela deixa de ser apenas um intermediário neutro e passa a ser responsável, portanto, por ter feito uma checagem antes de divulgar essas informações. Segundo regime. O segundo regime ele é de um certo dever de cuidado para o que o Supremo chamou de crimes graves. Para conteúdos que configurem crimes gravíssimos, a plataforma ela deve remover imediatamente isso, independentemente de ordem judicial. Aí você vai me perguntar, professor, que crimes são esses? O Supremo trouxe essa lista taxativa de crimes que se enquadram nesses crimes graves. Então, terrorismo, indução a suicídio, discurso de ódio racial, religioso, atos antidemocráticos, golpistas, pornografia infantil, crimes sexuais contra vulneráveis, tráfico de pessoas, crime contra as mulheres por condição de gênero. Perceba, nesses casos, a plataforma ela deve imediatamente remover, mesmo sem ter uma ordem judicial. E perceba que não é qualquer conteúdo também isolado. O Supremo falou em circulação massiva e usou a expressão chamada falha sistemática. Ou seja, é como se o Supremo quisesse dizer que uma postagem isolada ele não gera uma responsabilidade automática da plataforma. É como se fosse uma circulação massiva ou uma falha sistemática nesse segundo regime. Terceiro regime são dos chamados crimes contra a honra. Para os crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, difamação e injúria, se mantém a norma do artigo 19, ou seja, é preciso exigir uma ordem judicial para você responsabilizar a plataforma. Mas, por outro lado, criou-se o quê? Admitiu-se a remoção por notificação extrajudicial. Ou seja, é possível que eu ou você notifique, sem ter que ir a juízo, a plataforma para dizer, olha, isso é um crime contra a honra. Além disso, se um conteúdo já foi declarado ilícito por decisão judicial, as plataformas devem remover qualquer tipo de repostagem de maneira idêntica, sem ter que ter uma nova ordem judicial. Então, crimes contra a honra, eles vão ter uma responsabilidade automática? Não vão ter. Mas eu, você ou quem quer que seja, pode notificá-la extrajudicialmente e ela vai ter que dar um motivo por que ela não está retirando isso. Se a partir desse motivo ela se nega ou enfim ela não retira, aí ela já pode ser responsabilizada, por exemplo. Quarto regime. O quarto regime ele fala das comunicações privadas protegidas. Então, WhatsApp, Telegram, e-mails, reuniões privadas, elas continuam protegidas pela regra original do artigo 19. Por quê? Porque elas envolvem comunicação privada constitucionalmente protegida. Então, não tem uma responsabilidade automática das plataformas digitais. Além disso, é importante ressaltar que o Supremo ele criou como se fossem deveres adicionais impostos às plataformas. Como assim? O Supremo ele não se limitou à responsabilização. O Supremo acabou criando deveres estruturais que toda plataforma ela deve cumprir. Então, que deveres são esses? Primeiro, as plataformas têm que ter uma autorregulação própria. As plataformas devem criar e publicar regras claras para como é que funciona seu sistema de notificação, como é que funciona seu procedimento de remover algum conteúdo. Terceiro, tem que ter relatórios anuais de transparência, dizendo realmente o que é que está sendo violado ali. E 4, um canal de atendimento muito acessível. Eu não sei se você já tentou entrar em contato, por exemplo, com o Instagram, né? Você não consegue entrar em contato, é uma coisa muito difícil, né? E aí ele meio que quis mostrar isso, que as plataformas não têm tanta acessibilidade nos contatos. Segundo, eles precisam ter representação no Brasil. Há uma obrigação de ter uma sede e ter um representante jurídico no país com poderes plenos para responder judicialmente e também administrativamente e para prestar informações às autoridades, bem como para cumprir determinações e pagar multas. Quem não lembra a confusão que teve no Twitter, né, com a decisão do Supremo envolvendo justamente que não tinha sede no país, então eu acho que é mais evitando isso também. E o terceiro ponto é de um devido processo. Tem que garantir aos usuários o direito de defesa e também, antes de remover ou bloquear alguém, tem que mostrar o que você está fazendo, exceto no caso de crime gravíssimo. O crime gravíssimo ele pode fazer isso de maneira imediata. Professor, e qual é a natureza da responsabilização? Um ponto crucial na decisão é que o Supremo deixou claro que não há uma responsabilidade objetiva, tá? É necessário demonstrar que houve uma conduta negligente ou que houve uma omissão sistêmica da plataforma. Portanto, não é responsabilidade objetiva. Guarde muito isso, isso aqui é cara de prova. Isso vai ser cobrado de alguma maneira em prova objetiva, subjetiva e prova oral, beleza? E para preservar a segurança jurídica, essa decisão só vale para fatos futuros, ou seja, só vale para processo transitado em julgado e fica ressalvado somente os casos em andamento. Melhor dizendo,
Para preservar a segurança jurídica, essa decisão só vale para fatos futuros, tá? Exceto os processos que estão em andamento, mas modulou os efeitos só vale para os novos casos a partir da decisão. Bom, eu vou deixar uma tabela aqui que mostra como isso aqui teve um bocado de divergência, tá? Aqui os votos dos ministros, tudinho, e sabendo quem são os ministros vencidos. E é importante ressaltar também que o Supremo ele acabou fazendo um apelo para o Congresso Nacional, para que haja a elaboração de uma nova legislação que regulamente adequadamente as plataformas digitais, reconhecendo que há uma omissão legislativa parcial. O Supremo e o Congresso ficaram, cada um desse. O Congresso, segundo o Supremo, ele é o meio legítimo para discutir isso. Por enquanto que não há essa decisão, a legislação do artigo 19 é inconstitucional por esses motivos aqui na visão do Supremo. Então, foi dado um apelo para que o Congresso Nacional legisle. Bom, então resumindo aqui quais foram as teses firmadas pelo Supremo. Sintetizando, aqui a Corte firmou 14 teses principais que podem ser agrupadas nesses 4 eixos fundamentais. Primeiro eixo, inconstitucionalidade parcial. O Supremo declarou o artigo 19 parcialmente inconstitucional porque ele não protege adequadamente os direitos fundamentais da democracia. Existe uma omissão legislativa parcial que precisa ser corrigida. Segundo eixo, ele trouxe novos regimes de responsabilização. A Corte estabeleceu 4 regimes distintos. Uma presunção de responsabilidade por conteúdos pagos e por robôs, um dever de cuidado para crimes gravíssimos que tem que ter remoção imediata e uma manutenção da ordem judicial para crimes contra a honra e também uma proteção total para as comunicações privadas, essas do WhatsApp, por exemplo. Terceiro eixo, ele trouxe deveres estruturais obrigatórios. Todas as plataformas têm que implementar uma autorregulação obrigatória com sistema de notificação, relatório de transparência, canal de atendimento e representante jurídico no Brasil com poderes plenos. E o quarto eixo trouxe a natureza da responsabilidade. Novamente, isso aqui é muito importante. Não há responsabilidade objetiva. Tem que se demonstrar falha de conduta ou omissão sistêmica. E essa decisão só vale para casos futuros, mas ele preserva a segurança jurídica. Bom, essa decisão aqui ela é um marco histórico no direito digital brasileiro. Eu só queria saber o que é que você acha disso. Comenta aqui embaixo, tente trazer a informação mais transparente possível. Espero que você cresça e aprenda. Eu torço sinceramente para que você aprenda que isso aqui vai cair em prova. Isso aqui é muito importante e também é muito polêmico. Comenta aí, quero saber o que você acha.